amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre perfeccionismo, ou, no senso comum, nunca nada está bom o suficiente. Se você tem essa característica de ter o perfeccionismo e achar que isso é uma coisa boa, fica aqui até o final do vídeo para você entender que na verdade o perfeccionismo não é uma característica boa ou desejável. É algo que a gente tem que conseguir trabalhar para na verdade eliminar. Eu sou a Tatiane Regis e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos que tem conteúdo novo toda semana. Geralmente a característica do perfeccionismo é aquela necessidade que ele tem de sempre buscar algo melhor. Não naquela questão de sempre buscar algo melhor, na questão de melhoria contínua, mas sim no entendimento de que nunca nada está bom o suficiente. Isso resulta em sentimentos constantes de pressão e na maioria das vezes de insatisfação. Se você conhece alguém aqui ou se você é assim, você pode notar que são pessoas que aparentam nunca conseguir relaxar ou aproveitar a vida. Parece que elas estão sempre tensas. Além disso, parece que existe uma ansiedade constante, uma relação em que sempre há pouco tempo e muito a fazer. Outra característica é que parece que ficam presos num ciclo que nunca tem fim. Parece que esse ponto que é o ideal a ser atendido nunca chega. É como se quase fosse uma miragem. Quando você chega no ponto, parece que já tem uma outra meta importante para ser conquistada. Basicamente, nós podemos pensar em 3 tipos de perfeccionismo. O primeiro, compulsividade, o tipo orientação para o sucesso e o tipo orientação para o status. O primeiro tipo, que é o compulsividade, é aquela pessoa que é muito focada em não cometer erros. É aquela ideia de uma busca incessante por ordem e organização. A ideia aqui, então, é de tudo em perfeita ordem. São as pessoas que zelam realmente por detalhes. Já a classificação de orientação para o sucesso vão estar aquelas pessoas conhecidas como workaholics. Então aqui a orientação é total para a obtenção de sucesso, geralmente então voltado para a esfera do trabalho. Aqui essas pessoas acabam colocando um alto nível de valor na realização às custas de outras necessidades, como por exemplo o lazer, a diversão, a espontaneidade. E aqui também é importante fazer um adendo. É diferente de, por exemplo, aquela pessoa que tem um esquema de fracasso. O esquema de fracasso, o pensamento típico da pessoa é aquela não fiz bem, não dou conta, não ficou bem feito. Já no esquema nessa característica de perfeccionismo, o tipo de pessoa é eu sei que eu fiz bem, mas eu poderia ter feito melhor. E claro que o ponto aqui é claro que sempre tem o que melhorar, mas se o nosso foco sempre está voltado para o que faltou ou para o que poderia ter sido melhor, é quase como se a gente não conseguisse curtir a satisfação pelo que está feito, pelo que está bem feito. Então é esse detalhe. Não é que não é verdade essa ideia de que, quem sabe, eu poderia ter feito melhor, ou sempre, claro que dá para melhorar. Mas o ponto é esse, é onde está o nosso foco. Pessoas excessivamente perfeccionistas, elas vão sempre estar com foco naquilo que poderia ter sido melhor. Consequentemente, elas não conseguem ter o alto reforço, se gratificar por aquilo que foi o melhor que ela fez naquele momento, com as condições que ela tinha naquele momento. Outro detalhe aqui, já que eu diferenciei os níveis de exigência de fracasso, é que se os níveis de exigência estiverem muito altos, pode ser que a pessoa desenvolva também um esquema de competência ao fracasso, por aquela ideia de que ela nunca consegue realizar. E como a meta está muito alta, ela pode ter essa falsa sensação de que ela é incompetente, mas na verdade é pelo exagero desses parâmetros. Mas a princípio, realmente é essa ideia de que ela entende que ela tem uma capacidade na média. Geralmente as pessoas classificam assim, excessivamente perfeccionistas. Ah, tá bom, mas eu quero mais, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor. Esse é o principal ponto. Por fim, nós temos o tipo de orientação para o status, que vão ser aquelas pessoas que têm uma ênfase excessiva na busca por reconhecimento, riqueza, beleza e status. Aqui, como o foco é esse, são aquelas pessoas que vão acabar se sentindo sempre como não boas o bastante. Esse também é um tipo que pode gerar muita comparação. Então, são pessoas que acabam sempre se comparando muito com outras pessoas e ativando muito essa sensação. E antes de falar algumas implicações importantes desse funcionamento, como você
pode melhorá-lo, eu vou trazer aqui alguns pontos de algumas origens típicas ao longo do desenvolvimento que podem favorecer o desenvolvimento dessa característica. Claro que não é só isso, é aquilo que eu já falei em outros momentos. Toda característica da nossa personalidade, ela envolve fatores do nosso temperamento, predisposição genética, más experiências que a gente passou, as pessoas significativas com quem convivemos, mas um dos fatores importantes é realmente o ambiente. Portanto, eu vou trazer 4 elementos que são típicos na origem dessa característica. O primeiro aspecto seria o amor dos pais ter sido condicionado a você atingir determinados padrões, geralmente padrões elevados. Então o que é isso? É aquilo de que a criança só percebe que ela recebe atenção, que ela recebe amor, e muitas das vezes isso é até dito: você não tá sendo um bom menino, você não tá sendo um bom filho porque você não conseguiu isso, você não faz aquilo. Então o condicionamento é exatamente isso, é o entendimento que a criança vai tendo de que ela só é boa, só é amada se ela atingir esses padrões. O segundo fator, ou ambos os pais eram modelos de padrões reflexíveis. Então, por vezes, esses pais nem cobravam tanto assim dos filhos, porém, eles funcionavam dessa maneira. Ou eram workaholics, ou eram muito preocupados com aquele elemento que eu falei do status, ou era excessivamente focados em ordem e organização. Isso acaba sendo um fator que pode modelar o aprendizado, então, da criança. Isso vai se formando na personalidade dela. Terceiro, seus patrões reflexivos, esse jeito perfeccionista, foi desenvolvido como uma forma de compensar sentimentos de defetividade, isolamento social, fracasso ou privação emocional. Então aqui eu citei alguns esquemas, mas a ideia é que se de repente ao longo do seu desenvolvimento você se sentia mais isolado socialmente, ou se você não se via recebendo tanto investimento de afeto e atenção das pessoas, ou desejava por isso, ou tinha uma ativação, uma percepção de fracasso, ou mesmo de defectividade, de se sentir defeituoso. E aí então aqui vem a compensação, como se através disso você descobrisse que você começa a receber um pouco daquilo que você precisa. Mas já vou fazer aqui um parênteses. Pense que o perfeccionismo, ele é uma qualidade, apesar de disfuncional dentro do que a gente está falando em alguns aspectos, extremamente valorizado e reforçado socialmente. Então, claro, quando você entrega algo muito bom para alguém, aquela pessoa naturalmente vai te oferecer um reforço. Então, por isso que esses elementos aqui, se já existir alguma vulnerabilidade ali na tua formação, nesses outros quesitos, podem ter vindo realmente como compensação. E o quarto elemento é, ou ambos os pais ou outras figuras importantes utilizavam críticas quando você não atingia determinados padrões. Então, era um ambiente um pouco mais crítico, mais exigente. Então esses são alguns dos elementos que podem contribuir ao longo do desenvolvimento para o estabelecimento dessa característica. Claro que não é só isso, tem outros fatores, mas te dá uma base para você ter uma primeira análise se algo disso pode ter interferido ou influenciado no teu funcionamento. O mais importante a gente entender até aqui então, com alguns elementos que eu já falei lá no começo, é que o perfeccionismo em si não é uma característica funcional boa. Ele pode ser extremamente adaptativo e na maioria das vezes ele esconde aqueles aspectos de insegurança. Então é muito diferente de a gente buscar pela excelência, de aquilo que é de fazer aquilo melhor nas condições, no tempo que eu tenho, do que a gente realmente manter uma atitude perfeccionista. Então, o simples fato de que o perfeito não existe, ele realmente é um lugar inatingível. É aquele ponto que eu falei lá no início, que as pessoas que têm esse funcionamento, elas estão sempre presas num ciclo que não termina, justamente porque o alvo perfeito seria inatingível, inalcançável. Então é aquilo, eu sempre estou olhando para o que faltou, para o que poderia estar melhor, me comparando com outras pessoas. Não é a comparação em si que é ruim, porque a comparação gera um parâmetro, mas é sempre esse ponto de a gente conseguir voltar e garantir uma autossatisfação. E eu tô dizendo aqui, então, que o perfeccionismo não é uma característica boa, e ele realmente é uma faceta dentro dos 5 domínios da personalidade. E o perfeccionismo, ele então é entendido como perfeccionismo rígido, é uma das características disfuncionais, preditivas de transtornos mentais, inclusive. Então, esse perfeccionismo excessivo que eu tô falando aqui, ele é um fator de risco, principalmente para desenvolver um quadro de depressão, especialmente por esse fator de que parece que a pessoa ela nunca consegue atingir um grau de satisfação, de leveza e de relaxamento. Os sentimentos que predominam são a pressão, a insatisfação, por vezes a irritabilidade, frustração, sentimento de decepção, ou seja, a pessoa realmente, raramente ela se sente satisfeita.
Com tudo isso, fica claro a gente perceber que o custo acaba também sendo muito alto para outras áreas, como por exemplo, o lazer, a diversão, que é também o que eu falei no início do vídeo. Algumas atitudes que também são resultantes de um funcionamento extremamente perfeccionista são o ato de procrastinar ou mesmo não fazer tarefas. Então é aquela história, a pessoa se sente tão pressionada ou ela quer tanto o resultado perfeito que ela acaba adiando de fazer aquilo que precisa ser feito ou mesmo não faz. É aquela história então do tudo ou nada, ou está perfeito ou não vale. Então a gente não faz, não entrega. Bom, entendido tudo isso, vamos falar agora sobre os aspectos que a gente pode focar para melhorar, flexibilizar essa característica perfeccionista. E o primeiro elemento de todos é a gente ter em mente que a gente não está querendo dizer, até pegando esse gancho do tudo ou nada, que deixar de ser perfeccionista vai levar a gente para um lugar que a gente não se importa com nada, que a gente vai fazer as coisas mais ou menos. Não é isso. Como eu falei, buscar pela excelência pode ser sempre uma característica boa e que pode ser mantida. Entretanto, a gente só vai eliminar os componentes que são maléficos nesse funcionamento do perfeccionismo, que não ajudam, não agregam, só realmente atrapalham. Então, basicamente, algumas das coisas que você pode fazer para começar é pensar em quais áreas isso mais acontece, que você mais sente essa necessidade. Pensa naquelas 3 classificações que eu falei lá no começo. Outro passo é você fazer realmente um exercício de listar as vantagens de ser assim e as desvantagens. Por que isso é importante? Como eu falei, sim, esse é um comportamento que tem inúmeras vantagens. A gente é extremamente reforçado por ser perfeccionista ou por entregar o nosso melhor, mas a gente também precisa fazer o contraponto, entender qual é o custo que isso está gerando para a nossa vida. Para ajudar nesse ponto, você também pode tentar imaginar como seria a sua vida se você não tivesse essas pressões. Como eu falei, você também pode tentar identificar a origem desse esquema. Se algum daqueles aspectos estiverem presentes na sua história, você vai entender que você está replicando um pouco desse padrão e tomar consciência disso vai ser importante. E como eu também falei, a ideia não é abrir 100% mão disso. Você também pode tentar imaginar como seria se você abrisse mão de apenas 25% desse funcionamento, não dele completo, mas hoje todas as estratégias, de todos os excessos que estão ali na sua vida, com todo o tempo que você gasta para essas áreas, para onde o teu perfeccionismo está mais voltado. Suponha que se você reduzisse 25%, e aqui eu também quero fazer uma analogia para a gente entender que na prática esse excesso ele acaba sendo só contraproducente, que é a seguinte analogia: se você dirige, você já deve ter passado por isso. Sabe quando você tá dirigindo lá normal, com a velocidade da rua, mas tem alguém extremamente apressado do teu lado? Ou que tá atrás, ou que tá com o carro colado? Aquela pessoa que parece que quer ganhar 25 segundos a cada carro. Ou ela vai costurando, ela vai passando entre os carros. E aí, tudo bem, às vezes você deixa ela passar, ou ela consegue te ultrapassar. E aí o que acontece? Logo ali, 3 quadras na frente, vocês dois estão lado a lado juntinhos. E aí você te olha e diz: tá vendo? Adiantou alguma coisa? Esse exemplo é legal porque às vezes parece que é um pouco disso que a gente tá falando, é esse excesso. Parece que de fato você tá em busca de alguma coisa, mas que não vai fazer tanta diferença assim. Só que a gente tem todo um ônus disso. Então pensa nesse exemplo. A gente entende ali a tensão, não é alguma coisa leve, normal e tranquila que tá acontecendo. É alguém que tá sempre tentando ali conseguir, só que isso não traz um lucro tão diferente assim na vida. Outro aspecto então para você treinar, flexibilizar o teu perfeccionismo é a ideia de colocar limites. Então, até para vencer um pouco daquilo que eu falei, de procrastinar, colocar um tempo, um prazo, um limite para que você faça o seu melhor dentro daquele prazo. Treinar qual é o teu bom o suficiente. Outro aspecto importante seria reavaliar os teus padrões e metas. Então, se você estiver com isso muito elevado, não vai adiantar, você sempre vai ficar com essa sensação de que ainda não chegou, que ainda não está bom. E para isso, tente usar outras referências, a referência sempre boa, como se realmente fosse uma média, aquilo que é razoável. Também é importante que você pense em incluir mais atividades de lazer e elementos de espontaneidade. Por fim, é lógico que todos esses passos que eu falei por último, que tem a ver com a mudança de comportamento, eles vão naturalmente exigir que você se proponha a ficar mais vulnerável. Como eu falei, o perfeccionismo ele sempre está tentando compensar uma insegurança, seja de como a pessoa vai me avaliar, seja de como o outro vai me avaliar, ou daquilo de querer ser o melhor sempre. Então a ideia aqui é aceitarmos a nossa vulnerabilidade. Que bom aquele dia que deu tudo certo, que bom
aquele dia que você teve ótimos resultados, e tudo bem aceitar aqueles dias que não foi aquilo que você queria. Pense na ideia da melhoria contínua e não ficar só focado nos resultados extraordinários o tempo todo. Eu espero muito que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa as notificações que tem vídeos novos toda semana. Um beijão e até mais!